Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel Borges, essa é a Isabela Borges. Nós somos casados e produtores de conteúdo também. E nos últimos 5 anos nós temos ido para a Ásia todos os anos compartilhar do amor que nós acreditamos. E hoje nós queremos contar para vocês uma história muito, mas muito especial pra gente. Sim, nós queremos contar parte de uma viagem que a gente fez, que foi a viagem mais incrível das nossas vidas, onde a gente viu o mover de Deus sobrenatural, sinais miraculosos, curas, e nós também fomos desafiados, corpo, alma e espírito. Meu amor, hoje ela vai com um time, eu vou com outro. Bora! Já subimos todo esse caminho. E serão 4 episódios onde nós iremos contar parte dessa aventura de 17 dias em um dos lugares mais extremos da face da Terra, lá nos Himalaias. Foi um trekking, uma caminhada exaustiva, com mochila, poucas roupas, um time incrível e muita história para contar. Então vem com a gente, vamos embarcar nessa aventura juntos. E no outro dia, quando nós acordamos, nós fomos acordados pelas moscas. Cara, as moscas dos Himalaias é a pior praga que eu já vi na minha vida. São as moscas desse tamanho, parece um besouro e elas mordem. E tinha milhares daquelas moscas ali. Eu nunca vi tanta mosca na minha vida. E quando nós acordamos, a gente acordou com as moscas e com o calor. Cara, eu não tô brincando. Devia estar uns 45 graus dentro daquela igreja, porque era tudo de alumínio, de aço as paredes e o teto, o telhado. Então eu lembro de um dia que eu fiquei pensando, cara, vamos matar essas moscas. E a gente fez uma guerra contra as moscas e foi uma das coisas mais engraçadas da nossa vida. E eu lembro que a gente ficou ali um momento para descontrair. Obrigado pelo apoio do jornal. Putz, mano! Demônio! Vamos matar elas! E logo depois disso, nós nos reunimos e falamos, tá bom pessoal, a gente veio aqui para pregar o evangelho, então vamos pregar o evangelho. Fomos para a rua, subimos numa laje, eu comecei a pregar o evangelho e as pessoas começaram a aglomerar. E eu lembro que quando eu falei sobre se alguém tem alguma doença aqui, se alguém tem vontade de ser curada, precisa ser curada, vem aqui na frente agora que eu quero orar por vocês. E todos começaram a rir. Todo mundo começou a rir. E ninguém quis oração de cura. E eu pensei, eu falei, nossa, eu acabei de jogar a minha equipe por 10 horas para caminhar nisso tudo. Cheguei aqui, passamos por mosca, passamos por calor. E agora eu pergunto para esse vilarejo, eles não querem cura? E eu lembro que eu comecei a me frustrar ali. E a gente saiu daquele lugar, foi para outro lugar, começamos a pregar e as pessoas riam. E eu lembro de olhar para a minha equipe e aqueles jovens, e cara, eles estavam desanimados. A gente tinha acabado de passar por provavelmente a situação mais difícil da nossa vida, onde a gente foi no limite e ninguém queria ouvir do evangelho, ninguém queria receber a oração de cura, até que aquilo foi me enchendo de uma ira santa e eu falei, Deus, nós viemos aqui e nós acreditamos que nós somos pessoas que carregam o teu reino e o teu reino vai ser estabelecido nesse lugar. E a gente foi andando até que a gente encontrou uma casa e tinha uma pessoa que era surda, o carcaçal. A gente começou a conversar com uma pessoa que estava com o carcaçal estava acima de uma laje, a gente perguntou e falou, tem alguém doente aqui? E essa pessoa que estava conversando com o nosso tradutor falou, tem o carcaçal. A gente subiu, começamos a orar por ele e aquele rapaz que passou os momentos mais difíceis da vida dele ali, que quase não conseguiu fazer a caminhada, estava super cansado, ele começou a orar pelo carcaçal e o carcaçal começou a ser curado de surdez. Nós estávamos gritando, carcaçal, carcaçal, e ele ouvindo, ele sem entender nada, e nós continuamos orando por ele ali por mais alguns minutos, até que ele foi curado e aquela vila toda, a mesma vila que estava zombando da gente, ela começou a reconhecer que nós estávamos carregando de fato algo sobrenatural.
Pai. Obrigado porque você já abriu os ouvidos dele, Pai. Mas eu peço por clareza agora, Pai. Eu peço por entendimento, Pai. Cada palavra ele consiga entender, Pai. Melhor que qualquer um, Pai. Sim, Jesus. E, Pai, nós te pedimos agora, Pai, seu 100%. Seu 100% agora, Pai. Nós declaramos agora, Pai, todo espírito que não deixa ele entender, Pai, sai agora em nome de Jesus, Pai. Todo espírito de surdez sai agora em nome de Jesus. Ouvidos restaurados, Sim, Pai, Espírito ouvidos Santo. completos, Pai. Tímpano restaurado, Pai, tudo, Pai. Restaurado agora, Pai. Restaura a mente dele também, Pai. Também, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ouvido completo agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Listening. पर सुनिन्छ यिनले बोले बोल्नु सुन्छ सुन्छ Can he hear? Huh? Hotka South. 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 Good. Say it again. और सुन्नु के भन्दा सुन्छ कि सुन्दैन के भन्दा तिमीले के भन्छन् उनले के भन्दै भन्दैछ Say it again. थोडा बुझ्यो कि बुझ्दैन त्यहाँ सुन्नु नै अहिले अहिले सुन्नु ल बुझेन अहिले सुन्नु ल Huh? Yeah. He can understand? Now. He understand? Now. What? अहिले त सुन्नु भएन के बोले Fala de novo, Felipe. त्यही भने उसले अरू केही भनेन तपाईँको नाम मात्रै गाडे So he can hear again. He can hear again, like me. Nós oramos, senti que era hora de nós voltarmos e começamos o caminho de volta. Eu estava triste, eu estava chateado e uma coisa que eu não falei no começo é que eu estava machucado. Por ter que empurrar esse amigo nosso, eu machuquei o meu quadril e o meu joelho. E eu estava com muita dor, muitas dores, com uma mochila de 10 quilos nas costas, empurrando um cara de, sei lá, 80 quilos, mas liderando a equipe, eu estava no meu limite. Nós começamos o caminho de volta, passamos por todos os vilarejos, até que nós nos perdemos no meio dos Himalaias, passamos alguns minutos perdidos ali orando para Deus mostrar o caminho de volta pra gente. A gente entrou um pouco em desespero e, cara, foi bem complicado, mas a gente achou o caminho de volta. E resumindo a história, depois de umas 6 horas caminhando, a gente chegou no ponto crucial para nossa volta, que era a última subida para chegar na igreja. Eu lembro que eu estava olhando para aquele lugar, para aquele topo da montanha, eu olhei para a equipe e falei, cara, é a última caminhada, são os últimos metros, é o último quilômetro, a gente consegue. E as meninas da nossa equipe já estavam exaustas. Eu lembro que eu peguei uma mochila delas, um outro rapaz da nossa equipe pegou a mochila da outra menina e a gente falou, cara, vai na frente que a gente vai atrás. E nessa última subida, eu lembro que a gente passou por um lugar que parecia que tinha areia movediça. Eu não sei exatamente se era areia movediça, mas a gente pisava e a areia afundava até a altura do nosso joelho. E para pensar, eu estava subindo com a minha mochila, o outro rapaz com a mochila dele, com a mochila da outra menina, cara, sei lá, não sei quantos quilos a gente estava carregando. A gente estava morrendo e exausto, e ali, tipo, a gente indo no limite do nosso corpo, no limite da nossa... no nosso limite. E a gente estava forçando e subimos, chegamos na rua.
A gente respirou, eu lembro que eu fiquei emocionado, algumas pessoas ficaram emocionadas. A gente falou, galera, agora é só reto. Vamos reto, a gente vai para casa, a gente vai chegar em casa, na casa, no caso era a igreja, a gente vai tomar um banho, a gente vai dormir e a gente vai encontrar de volta a Isabela em algum momento. Eu lembro que a gente chegou na igreja e depois disso eu fui tomar um banho, porque eu já estava, eu acho que uns 5, 6 dias sem tomar banho, porque não tinha água. Eu abri a porta da latrina, que a gente tomava banho dentro da latrina. Quando eu abri a porta da latrina, o mesmo policial que prendeu a gente naquela vez lá na escola, ele estava na minha frente, ele estava com um papel, ele me entregou o papel e virou de costa e foi para a porta da igreja, cruzou os braços e estava me esperando. Eu não sei o que aconteceu, naquele momento eu entrei em desespero, eu vi que tinha o governo, o selo do governo daquele país, algumas assinaturas, e eu entrei em desespero, eu saí da latrina, entrei na igreja e quando eu cheguei na igreja, a nossa equipe falou assim, Gabriel, a gente viu a polícia ali, o que a gente faz? Eu falei, galera, bota a bota novamente, prepara a mochila, porque a gente vai ter que sair correndo, a gente vai ter que fugir mais uma vez. E nesse dia desse outro vilarejo nós acordamos ainda mais cedo, mas por causa da caminhada do dia anterior eu sentia dor em todo o meu corpo e o time também estava muito desgastado, porque foram 7 horas ao total de caminhada no dia anterior. Então nós estávamos muito cansados, nós acordamos e a gente precisava subir a montanha, até o topo da montanha e descer antes do sol bater lá. Então, conforme a gente foi andando, e subindo muito rápido, muitas pessoas do meu time, eu tava sentindo muita dor, mas eu conseguia, tipo, bora galera, tava subindo e tava começando a aquecer os meus músculos, mas algumas pessoas do meu time começaram a sentir muita pressão na cabeça por causa que nós subimos a altitude muito rápido e tava sendo muito cansativo, muito forte. E quando a gente chegou num ponto ali, parte do time não aguentava mais continuar. E eu tomei outra decisão difícil, que foi as pessoas que estavam passando mal, que eram eu, na verdade eram mais 3 meninas, elas iam ficar comigo e eu ia voltar para a igreja e os outros iam continuar, né? O pastor e a nossa tradutora e a nossa líder ia continuar. E ali eu tomei essa decisão de deixar eles irem. E eu lembro que as meninas estavam sentadas sentindo muita dor de cabeça e chorando. A Marina tinha torcido o pé e ela já tinha andado no outro dia o tempo inteiro. Era quase 7 horas da manhã, o sol já estava chegando. E eu olhei e eu falei, meu Deus, eu mandei o Cassiano e a Lídia. E na época o Cassiano e a Lídia, eles não falavam inglês. Eu enviei eles para pregar o evangelho e eles não falam a língua. E a hora que eu olhei, eu estava no meio da montanha e não tinha trilha para voltar para a igreja. Então, naquele momento, eu orei e falei, Espírito Santo, você precisa me guiar para voltar para a igreja com essas meninas. E você precisa dar sabedoria e força para que eles continuem e cheguem naquela vida. Estamos voltando já, porque nós somos as mais rápidas de todas. Na verdade, a pressão, a altitude é bem difícil aqui. A gente está muito cansado de ontem. Acho que o nosso corpo... Opa, caí! O nosso corpo tá um pouco com estafa, né? Então a gente vai tá voltando, porque a gente tem que subir até o topo da montanha, descer, é por aqui, né? Descer até lá embaixo, né? Então o que aconteceu naquela vila foi muito sobrenatural, eles enfrentaram limites e eles receberam palavras também de Deus e pessoas aceitaram Jesus. E enquanto eu voltava com o time, quando eu voltava com as meninas, nós íamos orando e perguntando, Deus é por aqui, Deus é por aqui. Eu lembro que uma hora eu falei, a hora que a gente chegar ali, a gente vai parar para tomar o nosso café da manhã, que eram algumas castanhas que eu tinha no bolso. A gente sentou e eu falei, vamos sentar aqui mesmo. E a gente comeu, continuou a caminhada até chegar no vilarejo. E quando chegou no vilarejo, as mulheres falavam comigo achando que eu era daquele vilarejo, achando que eu era local, e eu não sabia o que elas estavam falando.
E a gente chegou na igreja e falou, agora a gente descansa. Então eu reparei, na verdade, que nós tínhamos só 2 dedos de água para 4 pessoas pro dia todo. Toda a água que a gente tomava lá, ela passava por um filtro. E o filtro tinha ido com eles pro trekking e nós estávamos sem filtro. Então só tinha um pouco de água, a gente tinha que racionar a água e para não perder o dia, porque a gente se sentia muito cansado e muito cansado e muito... era muito cansaço e tinha uma coisa assim meio que, nossa, a gente perdeu, a gente não conseguiu fazer todo esse trekking. Nós 4 meninas, nós decidimos orar por eles e interceder. Então nós começamos a interceder e orar. Eu lembro que nós orávamos que eles seriam como águias, que eles voariam nos lugares altos, e também pelo resto do time que eu não sabia, já fazia 2 dias que eu não tinha notícias do Gabriel, que eu não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto. E a Marina, novamente a Marina, ela falou, vamos orar para que ele consiga mandar uma mensagem para você. E sobrenaturalmente pegou um 3G no meu celular, um G, na verdade, rede, e o Gabriel me mandou mensagem e falou, eu cheguei na igreja agora, terminei meu trekking, deu tudo certo, como que você tá? Então eu sabia que ele estava bem, então aquilo consolou meu coração. E nós continuamos lá, naquele vilarejo, durante todo aquele dia, com muitas moscas e muitas visitas de crianças. As crianças passaram o dia dentro da igreja, olhando a gente descansar. E depois, no final da tarde, o time chegou com vários testemunhos do que Deus tinha feito, de cura, de salvação. E nós podemos nos alegrar juntos. E ainda, naquela noite, nós caminhamos para uma casa de uma irmã. E no meio de, sei lá, ratos e de muita escuridão, porque não tinha luz, nós conseguimos adorar Jesus na casa dela, exaltar Jesus, encorajar ainda mais as mulheres que trabalhavam o dia inteiro muito pesado, mas elas amavam tanto Jesus e queriam dedicar as únicas horas livres do dia delas para Ele. Então, foi um tempo muito de encorajar a igreja, mesmo a gente tendo visto várias salvações, todo aquele esforço, todo o nosso, às vezes, comer com a mão, às vezes comer alguma coisa que a gente não tinha gostado, ou passar mal, ou não tomar banho, tá cheio de poeira, fez valer a pena por ver aquelas mulheres amando tanto a Jesus e aquelas crianças podendo também encontrar o amor dele. Então, na manhã do 4º dia, nós nos preparamos para voltar, deixar aquele vilarejo, aquelas crianças que a gente já tinha se ligado emocionalmente e abençoado eles. Nós voltamos caminhando e no outro dia nós descemos tudo, então nós tínhamos que voltar tudo subindo. Foi muito desafiador poder voltar, porque o nosso corpo já estava doendo, nós já estávamos fracos, porque o nosso alimento era arroz e batata e às vezes miojo. Então nós fomos subindo, pausando e subindo, e nós conseguimos subir 2.800 metros e chegar na igreja e estar junto com o time. Finalzinho! Passa pra mim pra filmar enquanto daí, seu Gabriel. Vamos, amor! Vamos, amor! Vamos, amor! E estar lá para aqueles últimos dias do trekking, que foi muito especial também os últimos dias. Nós estávamos cansados, mas a gente continuou vendo a fidelidade e a bondade de Deus de ter nos levado num lugar tão extremo para pessoas que são tão preciosas para Ele. E aí, Gi? E aí, galera? E aí, como que foi lá na outra vila? Eu gravei tudo num vídeo. Recebemos uma ligação agora, nosso avião tá chegando, então a galera tá indo embora. A gente teve um tempo incrível aqui, mas a gente tá partindo. Então a gente recebeu a notícia agora que o nosso voo foi cancelado, mais um dia. Céus Abertos, corações rasgados, tua glória nos transforma.